aqui, 100 dias de detecção de gases. Vamos falar hoje sobre fumos de solda e perigos de gás. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar assim para que a gente possa atuar sobre esse tema, né? Então, quando a gente pensa em riscos da soldagem, a primeira coisa que vem à mente é o brilho do arco elétrico, ali as faíscas, aquelas queimaduras, certo? É o que a gente lembra. Mas você sabia que o perigo mais silencioso e devastador da solda está no ar que o soldador respira? Então, hoje aqui no canal Gas Detection Brasil, nós vamos desmistificar os fumos de solda e principalmente os riscos de gases que muita gente ignora até que seja tarde demais. Se você trabalha ali com segurança do trabalho, instrumentação, ou está na área operacional, bora ficar comigo aqui e vamos falar desse tema. O que são os fumos de solda, pessoal? Vamos falar da base técnica do que são os fumos de solda. Para começar, a gente precisa entender o que é aquela fumaça que sobe durante a soldagem. Ela não é apenas fumaça, tá, pessoal? Ela é uma mistura complexa de fumos metálicos e de gases nocivos. Então, os fumos, eles são partículas sólidas minúsculas que se desprendem do eletrodo, do metal base ou dos revestimentos. Então, a gente está falando de substâncias pesadas, como manganês, níquel, e também aquele temido cromo hexavalente, né, que ele é altamente carcinogênico. Então, respirar isso sem a proteção respiratória e a exaustão adequadas ali ao longo dos anos de respiração é um passaporte, com certeza, para problemas respiratórios crônicos e doenças graves. Agora, o perigo invisível, que são os gases ocultos, que aí entra aqui a nossa praia do canal, né, e do nosso trabalho, que é a detecção de gases. Então, além das partículas metálicas que você enxerga, o arco elétrico e os gases de proteção, eles reagem com o ambiente. Então, eles vão gerar ameaças completamente invisíveis. E são três as principais que você precisa monitorar. Então, um deles é o monóxido de carbono, que ele é gerado pela combustão incompleta e, especialmente, se houver ali tintas ou óleos no metal. Ele é um gás asfixiante químico, a gente já falou dele aqui nos 100 dias, inodoro e incoloro. Segundo, óxidos de nitrogênio, NO2, né, NOx e NO2. Então, o calor extremo do arco, ele corta as moléculas de oxigênio e nitrogênio do ar e as funde. E aí o NO2, ele é extremamente irritante para as vias aéreas e pode causar edema pulmonar horas depois da exposição. E o ozônio, que é o O3, a radiação ultravioleta do arco, ela reage com o oxigênio do ar, criando o ozônio. Então, ele causa uma sensação de queimação no peito, ele destrói ali o tecido pulmonar a longo prazo. E não se esqueça dos gases de proteção, como o argônio ou até o hélio. Eles não são tóxicos, mas se a solda for feita no espaço confinado, eles deslocam o oxigênio e podem causar asfixia por enriquecimento desses inertes. Como que a gente se protege, pessoal? Qual que é o papel da detecção de gases num cenário desse? Aí eu vou te perguntar, como que você garante que o soldador está seguro? Então, as máscaras de solda com adução de ar ou filtros mecânicos e químicos, né, são fundamentais para os fumos, mas eles não medem o nível de gás no ambiente. E lembrando que o monóxido de carbono, ele não tem filtro, né? Então ele vai acabar, se você não tiver uma adução de ar, se você não tiver o ar para o soldador vindo de um outro suprimento, vai com certeza ter problemas. Então, a solução ali indispensável, especialmente nos ambientes fechados, galpões com pouca ventilação, é o uso de detectores de gás portáteis de monitoramento contínuo. Então, um equipamento que é configurado para minimamente oxigênio e monóxido de carbono. E quando a gente fala de espaço confinado, também inflamabilidade e H2S. E também alguns gases específicos do processo, se você conseguir, né? Porque é a única linha de defesa real entre um dia ali normal de trabalho e um acidente fatal. Então, a detecção de gases com os detectores portáteis monitorando continuamente é importante. E, além disso, sistemas de exaustão localizado, uma exaustão localizada móvel, né? Então, eles devem ser posicionados o mais próximo possível do arco para capturar tanto os fumos quanto os gases antes que eles atinjam a zona de respiração do trabalhador. E aí, muita gente reclama, né, com a gente em campo que mas aí quando tem solda, o detector de gás eu não deixo lá com o soldador porque fica gritando o tempo todo por causa do CO. É isso aí, fica gritando mesmo, mas tem que ter treinamento
E tem que entender que se estiver fazendo a solda e ele estiver monitorando ali e alarmando o sensor de CO, você pode continuar a solda? Sim. Monitore o sensor de oxigênio, monitore o sensor de inflamável, desde que o seu trabalhador tenha um suprimento de ar de fora, que é o correto. Não tem problema ficar alarmando o CO, porque se fizer parte do processo de queima incompleta, vai realmente gerar CO. Agora tem que analisar, fazer uma análise de risco bem feita e entender se o meu trabalhador está respirando um ar de fora e esse CO está sendo gerado, é só monitorar, né? O ideal a gente fala até, não só na questão de ruído, mas nessa questão de gases de solda, a gente tem o sombra também, né? Que é um trabalhador que está junto ali com o soldador, junto mesmo, assim, e que ele está também com o detector de gás, né? Com o detector de gás, e também com a máscara, com o suprimento de ar de fora, e ele, enquanto o soldador está concentrado ali fazendo a solda, ele está verificando o detector de gás para saber se é somente o monóxido de carbono que está subindo, ou se por algum motivo inflamável também subiu, se o oxigênio caiu, e aí ele pode alertar o trabalhador a ponto de, olha, para a solda que a gente tem que sair, né? Esse é o mais correto, vamos dizer assim, na parte de procedimento que as empresas adotam. Então a segurança em soldagem ela vai muito além, né, da máscara de escurecimento, da bota de couro, do avental, todo aquele aparato ali, por causa do arco da solda, mas é preciso monitorar o invisível também. Então você quer saber como configurar os alarmes do seu detector para ambiente de soldagem, quer sugerir um próximo tema, quer tirar suas dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente com certeza vai te responder. Então, aqui nós estamos na campanha 100 dias em detecção de gases, mas tem muito mais. O canal Gas Detection Brasil, pessoal, fica por aqui. Então proteja a sua vida, monitore o seu ambiente, detecte gases para salvar vidas e até o próximo vídeo. Amanhã a gente se vê, beleza? Um abraço.